he encounters this man who reacts very strangely to the touch of the wise man. Let's watch how he was delivered in Jesus' name. Who are you? We are 7 in this place. I am Uzungene. You are Uzungene. I am Prepatanzo. I am Zapune. I am Uzubiande. I am Uzumata. We have come from Uzuta jungle, from planet Jupiter. Pode pastor ficar possuído? Pode crente ficar possuído, manifestar demônio? Pode alguém que tem igreja manifestar demônio? Essa é a pergunta. E esse é o tema que nós vamos falar. Pode alguém, depois de 40 dias, ficar possuído por demônios? Se você gostou desse tema, subscreva o canal para mais conteúdo desse calibre, para que você possa ser instruído e preparado para o ministério. Meu Deus, o que é isso? Dizem que crentes não podem ter demônios, não podem manifestar demônios. E pastores, hoje eu não vou te falar sobre crentes, mas eu vou te falar sobre um pastor que foi possuído por demônio, manifestou demônio. E não era qualquer pastor, era um pastor que estava a orar para expulsar demônio nas outras pessoas. E depois dele tentar fazer isso, veja o que aconteceu. Esse pastor foi possuído por demônio depois de 40 dias de jejum, pior ainda. 40 dias de jejum no monte, no 39º dia do jejum, ele foi possuído por um demônio que lhe possuiu e começou a destruir a vida dele por completo, o ministério dele. Mas por que isso aconteceu? Eu vou passar o clipe completo mais lá no final. Fica aqui até o final e vamos estar a falar sobre isso. Essa porção que você viu agora mostra a possessão desse pastor depois de 40 dias de jejum. E nós vemos que no trecho que ele está a falar sobre isso, depois da libertação dele, ele manifesta orgulho e ele faz maus tratos com a sua esposa e outras coisas que estavam ocultas. E eu quero dizer, a Bíblia diz assim que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os espíritos das trevas, as hostes espirituais nos lugares celestiais. A Bíblia fala isso no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. A nossa luta, nós não podemos nos fazer a nós mesmos pastores, nós não podemos nos chamar a nós mesmos. E mesmo depois de ser chamado, ainda assim, nós precisamos de uma graça e de uma responsabilidade muito forte para com aquilo que Deus nos chamou para ser. Esse vídeo é um vídeo de advertência para todos aqueles que estão no ministério, para todos aqueles que estão no chamado, para que eles possam ser sérios e responsáveis. E muito cuidado, você que tem chamado, você que tem ministério, você que tem dons, você que quer tanto o ministério de libertação, de expulsar demônios. É muito perigoso, tem que estar preparado e tem que viver um estilo de vida diferente de muita gente que está vivendo. Veja o clipe completo e já vou dar mais algumas elucidações acerca disso. I came here for war, to fight Joshua and the wise men. Yes, after the university. He went to the mountain to pray. He was doing 40 days and 40 nights. 40 days and 40 nights. Because he's looking for the supernatural. How did you enter him? Yes, he was praying. Oh, at 39 days. Yes, at 39 days. Behold, a woman with 2 daughters appeared on the mountain. At 39 days. He went there because they were trying to carry firewood. Ah! Shalabahadia. They were trying to carry firewood. He went there trying to help them. Because they could not be able to carry it. He didn't know that they are spirits. When he helped them, they walked at a distance and disappeared. And from that moment, and 40 days, they came to see this man. This man you are living in? Yes. Who is he? This man is the man of God. He is a man of God? Yes. He is a pastor? Yes. Now it is time Yes. for you to go. It is time for you to go. In the mighty name of Jesus Christ. Out! Out! Come here! In the name of Jesus Christ.
Come here, stand here. In the mighty name of Jesus Christ, you are going out of him. Out! Look here! Out! Out! In Jesus' name. Thank you, Lord. Rise up. Nous voyons la délivrance de cet homme. How are you, brother? God bless you. How are you? I'm fine, sir. What happened to you? I don't know. You are just from the floor. What happened? I never been on the floor. I never been on the floor. People fall on the floor when I lay down on them. When I lay my hand on them, they fall. I never been on the floor before. But you are just from the floor. I don't know. What happened to you? I'll ask you what happened. I don't know what happened. You said you are 7. I'm 7. You say you are 7 in number that came here. I'm the only one I'm here. I don't know. I don't know anybody. I came alone. You went for fasting, 40 days, 40 nights. I've done more than that. So that demon that has been tormenting you, tormenting your family, Jesus has cast it out. You are free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. I'm free. Hallelujah. Thank you, Jesus. Podemos entender, então, que o Ministério de Libertação não é brincadeira, não é algo emotivo. Existem muitas pessoas emocionadas que elas mergulham de cabeça para o Ministério de Libertação sem saber das consequências graves que podem advir se você não estiver bem preparado. É verdade que há poderes no nome de Jesus, mas o poder não está no som do nome de Jesus. O poder está na presença de Jesus, na boca de quem o chama. É necessário você entender isso. Existem pessoas a gritar com toda a força em nome de Jesus e o diabo acaba batendo neles, destruindo as suas vidas e não obedece a eles. Por que isso acontece? Nós temos uma história bem dramática que acontece na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos. Você pode encontrar a história dos 7 filhos do sumo sacerdote que tentaram expulsar demônios sem mesmo conhecerem Jesus. Eles disseram assim, em nome do Senhor Jesus que Paulo prega. Eles pegaram uma menina que estava possessa por demônio e tentaram expulsar esse demônio. 7 filhos do sumo sacerdote eram religiosos, acreditavam em Deus, mas eles não conheciam Jesus. E eles diziam assim, em nome de Jesus, sai dessa menina. Mas o demônio saltou em cima deles, deu-lhes muitas pancadas, apanharam do diabo, de tal maneira que saíram de lá nus e rotos e feridos, fugindo, correndo, apanhando de uma menina. Por quê? Porque não se brinca com as coisas espirituais. Eles disseram em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio disse para eles, eu conheço Paulo e eu sei quem é Jesus, mas eu não conheço vocês. É necessário que você conheça Deus de tal maneira que até o inferno, quando olha para você, vai ver Jesus em você. Existem muitas coisas. Eu quero fazer uma advertência para você. Eu sei que muitas pessoas, Deus vai colocar aqui nesse vídeo e eu gostaria que você pudesse partilhar o máximo que você puder. Partilha também com teu pastor, partilha com os líderes, homens e mulheres de Deus, pessoas que têm interesse em ser usadas por Deus ou que estão a ser usadas por Deus. Esse vídeo é uma grande advertência para nós todos. Mas Deus me deu a chave aqui para você poder entrar nesse ministério e estar altamente protegido por Deus, empoderado por Deus. Aleluia! Então, a primeira coisa que eu quero recomendar para você, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus, é que você viva uma vida séria em Cristo Jesus, sem fingimentos, sem pecados secretos. Não esteja nesse ministério de libertação com pecados secretos. Hoje você vai expulsar um demônio, amanhã vai expulsar um demônio, mas quando chegar a retaliação sobre a tua vida, não vai ser nada bom sobre aquilo que vai acontecer na tua vida. Nós precisamos ser sérios e responsáveis. Então, fecha a porta na cara do diabo. Eu tenho um vídeo que eu vou passar aqui, vai passar aqui no card, que é fecha a porta na cara do diabo.
E quero também recomendar para você a playlist que eu tenho aqui no canal Ministério de Libertação, que ela vai empoderar você. Vou te falar sobre as coisas que você precisa fazer para você estar nesse ministério, as portas que você precisa fechar. Muito bom. E também outra coisa, a Bíblia diz assim, essa casta de demônio não se expela, não ser com jejum e oração. Isso é muito importante, é verdade. Eu tenho uma playlist aqui muito forte sobre jejum, que também vai passar aqui nos cards, que é série Jejum. Assista, tem mais de 60 vídeos lá, muito forte. Mas agora, como é possível então um pastor que estava então a jejuar 40 dias? Como é possível? Eu vou te falar agora sobre o maior pecado, a coisa mais grave que aconteceu. Como é possível jejuando 40 dias? E ele estava à busca de poder, estava à busca de sobrenatural, queria ser usado por Deus, ele queria ver o poder de Deus, queria ver a glória de Deus. Mas o que estava errado então na vida desse pastor? Isso não é um julgamento, isso é uma advertência para nós que estamos nesse ministério e que queremos ser usados por Deus da forma correta e com proteção divina. Amém? Então ele jejuou 40 dias. Quando o homem de Deus lhe pergunta, você estava a jejuar, você jejuou 40 dias, ele todo orgulhoso ainda diz, eu fiz mais do que isso, eu já fiz mais do que isso. Olha a soberba e olha o orgulho que está se expressando. Então, porque o poder não está no nosso fazer, está na graça de Deus. E para alcançar a graça de Deus, meu querido e amado irmão, não depende dos teus feitos nem da tua justiça, apesar de que você tem que buscar a Deus, tem que jejuar, mas depois de fazer tudo que está correto, tudo que Deus te pede, você deve se achar servo inútil, ou seja, você deve depender inteiramente da graça de Deus. Humildade acima de tudo, dependência de Deus acima de tudo e fechar a porta de todos os pecados secretos. Esteja sério nesse ministério de libertação. Vou terminar com um caso que aconteceu em nossa igreja. Talvez você já viu esse vídeo que está com quase 4 milhões de visualizações aqui no nosso canal. O nosso maior vídeo aqui com maior visualização. Um rapaz que saiu de um outro estado, uma outra província lá em Angola, e ele foi à nossa igreja. Chegando na nossa igreja, ele manifestou um demônio e começou a gritar, me acusando a mim, que eu vim desmascarar esse homem. Ele começou a ser violento com os obreiros, a bater os obreiros, a ofender os obreiros, mas ele alegava ser de Deus e alegava ser mensageiro de Deus que veio para me desmascarar. Só que ele xingava, blasfemava, mandava matar, dizia anjo Gabriel, mata ele, anjo Miguel, mata ele, falava umas línguas estranhas. O rapaz estava descontrolado e ele veio acusar. Eu orei por ele, graças a Deus, Deus libertou ele, ele foi liberto. Depois que ele veio dar o seu testemunho, ele nos contou como é que esse espírito entrou nele. Ele tentava fazer libertação em certas pessoas. Ele ia fazendo libertação, punha as mãos, as pessoas manifestavam, aconteciam algumas coisas, até que ele encontrou uma oposição extrema e o demônio entrou nele e ele ficou maluco. E ele foi na igreja com tanta coragem para me acusar, só que era demônio. E na idade que ele estava, ele ficou maluco aos 23 anos, a mãe dele também ficou aos 23 anos, a avó, coisas que vêm na família de geração em geração. Então, ele foi liberto, graças a Deus. Mas é uma grande advertência para todos nós. Cuidado com o ministério de libertação. Seja sério em Deus. Não brinque com Deus, porque Deus está vendo as coisas. Seja sério com o Senhor. Eu oro para que o Senhor possa te usar. Isso não deve colocar medo em você, mas deve colocar responsabilidade em você. Que Deus abençoe a sua vida. Partilha partilha esse vídeo com os teus pastores, com a tua igreja, os líderes, pastores, irmãos, no grupos do WhatsApp, Facebook, porque Deus está falando. Que o Senhor te abençoe. Eu oro por você, em nome de Jesus Cristo, declara a graça e o poder de ressurreição de Cristo Jesus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém.